Você com certeza está de saco cheio de usar máscara por causa do Covid, mas saiba que existe uma grande probabilidade de essas máscaras se tornar cada vez mais presente nas nossas vidas. Não por causa desse vírus aí, mas por conta da poluição que vem tomando conta do planeta e deixando ele cada vez mais sujo e não respirável. E o problema não está somente no ar sujo. Se liga e vem comigo. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Breno e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago fatos assustadores e preocupantes também. Os 7 países que mais poluem o meio ambiente. Isso não quer dizer que quem estiver fora dessa lista aí é santo, tá? Todo mundo aí tem uma parcela de culpa. Mas esses aqui são os gigantes em questão de números. Mas antes me ajuda aqui a deixar esse canal gigante também e já dá um like aqui nesse vídeo aqui, assim o vídeo chega para mais pessoas e eu posso fazer mais vídeos para te informar cada vez mais. Em uma escala do menor para o maior temos a Alemanha. Gente, a Alemanha é o país da União Europeia que mais polui, com 702 milhões de toneladas de CO2 emitidas anualmente. Eu vou falar CO2 porque é mais fácil do que falar dióxido de carbono, né? Minha dicção não é das melhores. Os principais problemas deles estão nas usinas termoelétricas e a expansão do setor pecuário. O país mais fraco dessa lista, é bem menor que o Brasil e ainda assim polui muito mais que a gente. E na medida que a economia alemã se recupera da crise causada pela pandemia, as emissões de gases do efeito estufa vêm só aumentando. E de acordo aí com o relatório do Instituto Ambiental deles lá do país, a Alemanha deve registrar nesse ano seu maior aumento nas emissões de gases do efeito estufa desde 1990, cara. As partículas responsáveis pela poluição do ar na Alemanha são o dióxido de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis não metanos, o dióxido de enxofre e o amoníaco. Essas partículas microscópicas se instalam nos seus pulmões e podem chegar até a corrente sanguínea. A exposição dessa partícula a longo prazo pode causar desde uma irritação no nariz até uma bronquite crônica, cara. E também leva a doenças cardiovasculares e câncer de pulmão. Para quem não sabe, o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, eles saem dos escapamentos aí dos carros e motores a combustão, sabe? Que na Alemanha tem cerca de um carro a cada 2 pessoas, cara. E também das usinas de energia, que na Alemanha são usinas que usam carvão mineral como combustível. No caso do amoníaco, é a pecuária intensiva e a agricultura e com a fertilização dos campos. Esses são responsáveis por cerca de 95% da liberação na atmosfera. E justamente na Alemanha, tanto o transporte rodoviário quanto a criação de animais são setores que estão em crescimento. Irã. O Irã é responsável por liberar na atmosfera 780 milhões de toneladas de CO2, ocupando a 6ª posição. Em 2010, as autoridades precisaram decretar feriado na cidade de Teherã por conta do alto índice de poluição atmosférica. Os caras decretou o dia da poluição, meu. Isso porque a principal fonte de energia do Irã é a solar. Já pensou aí se eles enchem o país de usina de carvão? Aí lascou tudo, cara. Aí cancela, a umidade já deu errado, já deu tudo errado. Cerca de 80% da poluição do Irã vem dos milhões de carros e motocicletas. Em dezembro de 2012, cerca de 400 pessoas foram hospitalizadas por problemas respiratórios ou de coração aí causado pela poluição, enquanto 80 mil mortes prematuras foram causadas pela poluição do país. 80 mil pessoas aí morreram antes da hora só por causa dessas fumacinhas, cara. Fumacinha nada, né? Se em 2012 estava assim, imagina hoje, cara. Lá eles usam também muito aqueles geradores de energia a diesel, sabe, para ajudar na produção de energia. Além disso tudo, o Irã enfrenta uma forte crise hídrica que até 2043 se tornará um país deserto por falta de água, se não encontrar uma solução rápida aí para esse problema. E o próximo é o Japão, cara. O Japão emite cerca de 1,1 bilhão de toneladas de CO2 por ano, além das emissões de poluentes causadas por veículos. O Japão tem a produção das indústrias como o principal vilão na luta contra a poluição, como por exemplo a dioxina, que é uma substância liberada nos incineradores de lixo industrial, que causa aí cânceres e defeitos congênitos. Defeitos congênitos, para quem não sabe, é uma formação no bebê, sabe? Quando ele nasce mal formado. É isso aí. E também temos a poluição de alta tecnologia, gerada na produção de circuitos integrados e placas eletrônicas através de solventes, como o tricloroetileno e o tetracloroetileno, que contaminam aí o lençol freático. Dizem que a própria indústria que utiliza esses materiais aí é responsável pelo descarte adequado. Sei não, hein? Você sabia que
Todos os anos, aproximadamente 60 mil pessoas morrem no Japão por causa de doenças relacionadas à poluição do ar. Apesar de não ser o ar mais poluído da Ásia, 80% da população japonesa vive em lugares com índices de poluição maiores do que os recomendados pela OMS. Embora a qualidade do ar tenha melhorado nos últimos anos, não está lá aquelas coisas, né? Tá bem ruinzinho. Muitas pessoas contraíram asma, bronquite e outras doenças respiratórias devido à baixa qualidade do ar, e por isso acabam entrando na justiça para exigir o pagamento de suas despesas médicas. E uma das medidas adotadas pelo governo foi o compromisso de impulsionar a indústria de veículos elétricos e ter 50% de suas frotas urbanas com veículos livres de poluentes até 2030. Já é alguma coisa aí, né, cara? Mas será que a produção desses veículos elétricos, que usam muita mais tecnologia, não tem outras formas de poluir, já que o Japão tem sérios problemas aí com poluição industrial? Rússia. A industrialização massiva durante a União Soviética ainda traz consequências para os russos e coloca o país em quarto lugar com 1,6 bilhões de toneladas de dióxido de carbono enviado para a atmosfera todos os anos. A cidade de Dzerzhinsky, na Rússia, tornou-se o centro de produção de armas químicas durante a Guerra Fria e ainda se mantém na produção química industrial. É considerada a cidade do mundo mais poluída quimicamente falando, com um elevado índice de mortalidade e uma expectativa de vida, cara, que não passa dos 47 anos. Pelo menos nessa cidade, ninguém esquenta a cabeça com a aposentadoria, né? Porque afinal de contas não vai precisar. Em Norilsk, na Rússia também, é onde possui o maior complexo de fundição de metais pesados do mundo, cara, produzindo aí cádmio, cobre, arsênio, zinco e outros materiais que poluem o ar. Além disso, a cidade é a maior produtora de níquel e paládio do mundo. Os elevados índices de poluição química provocam frequentes chuvas ácidas e graves problemas respiratórios nas pessoas. Como podem ver, além de tanque de guerra e bazuca, os russos adoram uma química pesada, cara. E além dessa parte da química pesada, a Rússia tem um sério problema com lixões a céu aberto. Gigantes lixões e velhos que não recebem nenhum tipo de tratamento e que de vez em quando pega fogo espontaneamente, porque tem de tudo nesses lixões, não? A própria decomposição do lixo gera e libera gases tóxicos e às vezes inflamáveis, né? A Rússia produz quase cerca de 70 milhões de toneladas de resíduo por ano. Apesar do país ser uma potência mundial, a coleta seletiva aí só existe em algumas cidades e a maioria do lixo se acumula há décadas aí em lixões cada vez mais poluentes. E quando se fala desse tipo de coisa, estamos falando da destruição do solo e de lençóis freáticos, além das doenças que esses lixões causam nas pessoas que moram por perto ali, né, cara? Porque de vez em quando aparece alguém com um braço a mais por lá, hein? A Rússia chegou a pedir ajuda para a Holanda para tentar solucionar esses problemas, já que ela não é boa em cuidar do próprio lixo. Índia. A Índia fecha o top 3 de países mais poluentes, com 2,6 bilhões de toneladas de CO2. A queima do petróleo, o aumento de bens de consumo como carros e produtos eletrônicos são os principais responsáveis por manter o país em terceira posição. A poluição na Índia é tão sinistra que no mês de setembro deste ano, de 2021, a capital da Índia, Nova Delhi, teve que ficar fechada aí por uns dias, porque simplesmente não dava para ficar na rua, sabe? Não dava para andar na rua, por causa de uma nuvem de poluição muito densa, que ardia os olhos, atacava, irritava o sistema respiratório das pessoas. Foram fechadas escolas, faculdades, e o tráfego de veículos era só serviço essencial, tipo no começo da pandemia. O governo ordenou então que as usinas de carvão fossem desligadas temporariamente até que pudesse passar esse mau tempo aí, essa nuvem de fumaça. Os hospitais ficaram lotados, cara, com pessoas com dificuldade de respirar. E isso tudo junto da pandemia. Agora você pensa que loucura. Os problemas com a poluição não são só na capital. Em outras áreas urbanas da Índia tem o problema das emissões de indústrias sem tecnologia de controle de poluição e também das usinas de carvão, que ajuda a produzir a maior parte da eletricidade do país. Estados Unidos. Os Estados Unidos ocuparam a primeira posição no ranking por mais de 160 anos. Hoje ele emite cerca de 5,2 bilhões de toneladas por ano, ficando aí em segundo lugar. Ainda é muita coisa. Nos Estados Unidos acontece cerca de 200 mil mortes por ano por causa da emissão de poluentes que vêm de chaminés industriais, escapamentos de veículos e geração de energia elétrica com carvão. São mortes relacionadas a doenças cardiopulmonares, câncer de pulmão e outros problemas respiratórios. Mas eles ganham mesmo destaque na questão da poluição por resíduo plástico. Os Estados Unidos são de longe o maior produtor de resíduo plástico do mundo, estando aí pau a pau com a China. O país também ocupa o terceiro lugar entre os países costeiros com destinação de dejetos
lixo despejado ilegalmente no litoral. Ou seja, os caras jogam lixo no mar na cara de pau sem se importar com as consequências. E não é pouco não, cara. Em 2016 foi registrado um recorde na produção de 42 milhões de toneladas de resíduo plástico e 1,25 milhões de toneladas dessa quantidade foi jogado no mar. Tá bom pra você? Não tá não? Então toma essa aqui. Menos de 10% dos resíduos plásticos nos Estados Unidos são reciclados. O país envia há mais de 30 anos metade dos seus plásticos recicláveis para o exterior, principalmente para a Ásia. Tipo, eles produzem o problema, mas se livram dele e fala: ó, isso aí não é meu não, isso aí não é mais problema meu, agora o problema é seu, se vira aí, hein, cara, eu não tô mais poluindo. Tipo assim, eles fazem um negócio, jogam na mão do outro e força, se vira. China. No topo dessa lista está a China, com 10 bilhões de toneladas de CO2 emitidas por ano. Isso representa quase 28% do total de emissões globais. E segundo eles, vão zerar o lançamento de CO2 na atmosfera até 2060. Eu acho isso meio difícil de acontecer. Ela é o maior emissor anual de gases do efeito estufa e mercúrio do mundo. E essa poluição atmosférica ameaça a população chinesa, mas também todo mundo que mora na Terra, pô. Porque é um país muito grande e só ele é responsável aí por 1/4 da poluição do planeta, cara. Só ele. A China tem sido o maior emissor anual de gases do efeito estufa do mundo desde 2006 e esse número só aumenta, cara. Embora o presidente da China, Xi Jinping, tenha recentemente assumido o compromisso de que a China vai atingir a neutralidade de carbono até 2060, ele ofereceu poucos detalhes sobre como ele vai alcançar essa meta. Além do que, o país só está aumentando a construção de usinas de energia movida a carvão, cara, que são as maiores responsáveis pela emissão de CO2 no ar. Parece mesmo que eles não estão ligando muito para as consequências. O negócio mesmo é ganhar os Estados Unidos em tudo, cara. Na corrida comercial, na poluição. Os caras levou pro lado pessoal. Parece que eles estão apostando uma corrida para ver quem destrói o planeta mais rápido. Apesar do mundo parecer que está caminhando para a autodestruição, todos os países dessa lista se comprometeram em mudar essa realidade. Se isso vai mesmo acontecer, aí é outra história. Mas você pode ajudar a construir a história desse canal, cara, se inscrevendo nele. Porque aqui é só vídeo da hora toda semana, cara. Tenho certeza que você vai curtir. Então não fique de fora, cara. Se inscreva. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.